Gênesis 39, 20 diz assim: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. José, quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram para o Egito. E no Egito, Potifar, ele comprou José como escravo. Ali José, imagina, outrora José, ele era o filho querido do seu pai, filho da velhice. Ele estava entre seus irmãos, ele estava entre família e agora ele não vê mais ninguém do seu lado. Ele não vê mais seus irmãos, seu pai ali querendo mimar o filho, mimar José, ele vê totalmente desamparado. Mas o que eu acho interessante aqui nessa história, que mesmo José, ele longe da família e dos pais, ele conservou a sua intimidade com Deus. Ele conservou aquilo que o seu pai havia lhe ensinado sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus que é justo, sobre o Deus que abençoa aqueles que andam em retidão. E José, ele guardou os sonhos que Deus havia lhe dado. E ele guardou, foi tudo o que ele tinha. Era o sonho, era a palavra de Deus, era tudo o que José tinha ali no Egito. Então eu vejo naquele momento, ele começa a trabalhar. José, outrora ele ficava na casa do seu pai, supervisionando seus irmãos e só levando informação. Agora ali como escravo ele deveria trabalhar. Ele estava trabalhando, ele estava se esforçando. E eu vejo que no momento da dificuldade, no momento dos vales da nossa vida, é o momento de crescimento. É o momento que Deus ele quer nos fazer crescer. Tudo é permissão de Deus. Muitas pessoas nos abandonam, muitas pessoas vão embora. Muitas das vezes nós nos vemos sozinhos. Mas esse momento eu digo para você que é momento de crescimento. Deus ele quer te fazer você crescer nesse momento de dor, nesse momento de angústia. Deus ele quer fazer você crescer. Assim foi como José. José ele não era mais um menino mimado, mas alguém que deveria se esforçar no trabalho. Assim que era o propósito de Deus. Porque muitas das vezes imaginamos que a caminhada, que os propósitos, que os sonhos para a realização deles será muito fácil. Muitas das vezes achamos que será algo muito simples, mas não. Há um momento, há uma forma que Deus ele trabalha nas nossas vidas para nos preparar para aquilo que nós vamos tomar posse. Porque como pode um homem governar o Egito se não sabia governar uma casa? É o que muitas pessoas hoje fazem. As pessoas querem começar do topo, querem governar, querem ser aparentes, querem aparecer, mas não sabem governar nem a própria casa, não sabem administrar a própria família, não tem nem intimidade com Deus na sua própria casa. Então, primeiro, comece dentro da sua casa, comece tendo um bom relacionamento com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, comece fazendo as coisas de casa, porque aí depois Deus ele te colocará em coisas maiores. E foi isso que José ele fez. Ele desenvolveu a um tal ponto que as pessoas, quando Potifar olhava para José, ele falava: esse menino é diferente, esse menino é confiável, esse menino tem um brilho diferente. E ele foi colocado como mordomo daquela casa. Ele estava só abaixo de Potifar naquela casa. Tudo que havia naquela casa, José administrava muito bem. Mas chega um determinado momento que a mulher de Potifar, a esposa de Potifar, ela olha para José e diz: esse é apenas um escravo. E ela deseja aquele escravo. Então ela diz para José: José, deita-se comigo. Porque os escravos, eles não tinham opinião. Os escravos, eles somente deveriam obedecer. Mas só que José, ele estava na condição de escravo ali, mas ele era livre. Ele não era escravo do pecado. José, ele era livre. Por isso que ele disse para ela: não, eu não vou me deitar com você. Eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou pecar, não vou errar contra Potifar, porque ele me confiou tudo para mim.
Ele confiou tudo em minhas mãos, menos você. E aquela mulher, ela ficou insistindo com o escravo. Ela estava se humilhando, até que chega um determinado momento que ela espreme José e diz: hoje você vai se deitar comigo. E ele diz não. E ele resiste, porque ele não iria trocar os seus propósitos, ele não iria trocar os seus projetos, ele não iria trocar aquilo que Deus colocou nas mãos dele por um simples momento. Sabe por quê? Porque os momentos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Não troca aquilo que Deus te deu por um simples momento. Não troca a grandeza daquilo que Deus tem te prometido por 5 minutos. São 5 minutos apenas. E José, ele resistiu, porque ele era um homem livre de coração. Ele não era escravo do pecado. E diz que ele sai correndo, que ele sai fugindo. E ali, quem sabe, José dizia: olha, Potifar, ele vai me agradecer por isso que eu estou fazendo. Porque eu não quis deitar com a esposa dele. Mas não espere que por você fazer o bem, ou por você fazer a vontade do Senhor, você vai ser recompensado com coisas boas. Porque José, ao invés de ser recompensado, ao invés de ser elogiado por Potifar, Potifar ficou nervoso com ele, porque naquele momento, a mulher de Potifar, ela colocou uma outra versão, uma outra história, dizendo: olha, ele tentou me estuprar, ele tentou me violentar. E naquele momento, José, ele foi levado para a prisão. José, ele fez tudo certo. Ele obedeceu ao Senhor, ele guardou o seu corpo, ele guardou a sua santidade. Mas mesmo assim, ele foi levado para a prisão. O que eu digo para você é que muitas das vezes nós dizemos: Senhor, mas onde o Senhor está? Mas aonde o Senhor estava que não viu José passar por isso? Aonde o Senhor estava que o Senhor não me viu entrar nessa cova, nessa prisão? Muitas das vezes Deus, ele não vai te livrar da prisão, mas ele vai passar com você no meio dessa prisão. Como diz aqui, na prisão, no cárcere, o Senhor estava com José. O Senhor não havia abandonado José. As pessoas haviam deixado ele, mas o Senhor não. O Senhor sabia da sua integridade. O Senhor que sonda os corações, o Senhor que sonda os pensamentos, ele nos conhece. Por isso que o salmista Davi vai dizer que mesmo no vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor está com você. Talvez o Senhor não vai te livrar dessa cova de leões, mas ele vai passar com você. Talvez Deus, ele não vai te livrar da prisão, ele não vai te livrar da fornalha, mas ele vai estar junto com você. O importante é que Deus esteja do seu lado. Todos podem te abandonar, mas Deus, ele não te abandona. Deus, ele não te deixa de lado. O braço dele, quando você fizer o bem e você for castigado por fazer o bem, se alegre. Foi o que Jesus disse. Se alegre por ser perseguido pelo meu nome, porque o importante é ter a amizade do Senhor. O importante é que o Senhor esteja com você e que a mão dele esteja sobre a sua vida. É isso que importa. Muitos vão te deixar, muitos vão te abandonar, muitas vezes nós vamos nos ver sozinhos. Mas o importante é que Deus esteja do nosso lado. E porque Deus estava do lado de José, José, ele foi até o fim. Esse era o poder de Deus sobre a vida de José. Amém? Fique com essa palavra. Até o próximo vídeo.